Hoje nós vamos então falar, você pode projetar, Miguel, fazendo favor? Sobre o batismo nas águas. E quando a gente fala sobre o batismo nas águas, ele tem bastante simbologia, ele tem bastante significado sobre as nossas vidas. E eu quero que você fique bastante atento, porque no final eu coloquei uma mensagem a respeito que vai resumir e vai trazer entendimento sobre tudo aquilo que a gente vai começar a ver hoje pela manhã. Quando Jesus ele ministrou sobre o novo nascimento, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em João, no capítulo 3, no versículo 5. Ali quando Jesus está com Nicodemos, eles têm um diálogo e começa assim. Vamos ler a partir do versículo 1, João, capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. E Jesus fala. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando Jesus fala esse nascer de novo, talvez na cabeça dele criou uma confusão. Como poderia um homem velho nascer de novo? Continue comigo aqui no capítulo 4, versículo 4. Perguntou Nicodemos: Como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Versículo 5. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Esse nascer da água, provavelmente, com toda a certeza do que a Bíblia nos traz, Jesus está falando sobre o batismo. Esse nascer de novo, esse nascer das águas, é com referência ao batismo. E esse batismo, ele vai definir a nossa experiência com o Senhor. Talvez você possa pensar assim: mas e se eu não for batizado? Eu não vou ser salvo? Talvez você possa ter se perguntado isso alguma vez na sua vida. Talvez você possa ter tido essa dúvida. Mas nós vamos ver que a resposta para isso está no nosso estudo logo daqui a pouco. E é uma resposta muito simples. Porque o batismo, assim como a Santa Ceia, ele foi uma ordenança do Senhor. Deixou ali uma ordenança para todos aqueles que viriam após. Mas o batismo não nos garante a salvação. Por isso que eu quero que você preste bastante atenção nisso, para que no final, a última mensagem você consiga resumir e entender. O batismo ele não garante a salvação. Mas eu não posso também ficar protelando. Eu não posso ficar imaginando que se eu não for batizado, eu não vou ser salvo, ou que se eu for batizado, eu vou ser salvo. Vai muito além disso. Batismo e salvação. Certamente o batismo por si mesmo não salva. Mas, quando a gente lê Lucas, Jesus crucificado, ele olha para o ladrão que está ao seu lado, e o ladrão fala o que para ele? Jesus, ainda hoje, se puder, lembra de mim. E Jesus responde: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão, ele foi batizado? Não. Não deu tempo. Ele não teve aquele entendimento anterior. Ele não viu ali o que podia ser feito. O primeiro contato que ele teve com Jesus foi ali, crucificado, já quase morrendo, mas Jesus garantiu para ele. E sabe por que Jesus disse isso para ele? Porque aquele ladrão, ele creu. Ele acreditou naquele homem que estava ali ao lado dele.
Ele acreditou, ele teve fé suficiente para entender que aquele homem não era um qualquer, mas era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Abra comigo em Marcos 16, 16. A gente estava lá em João, você vai voltar 2 livros. Marcos 16, 16 diz assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, se eu for batizado, eu vou ser salvo? Não. Porque o que ele disse é: quem crer e for batizado. Se você crê no Senhor Jesus, se você crê na obra da cruz, se você crê que Deus fez tudo isso e continua operando, aí sim você está crendo verdadeiramente. E aí você vai para o batismo. E aí se fecha esse ciclo. Agora, se você não crer e for batizado, de nada vai adiantar. Eu preciso crer primeiro. Eu preciso crer que Jesus, ele não foi um grande mestre apenas, ele não foi um grande rabino, como dizem os judeus, mas eu preciso crer verdadeiramente no meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu e ao 3º dia ele ressuscitou. E aí quando eu me batizo, quando eu sou batizado, eu estou afirmando isso diante de uma multidão, eu estou afirmando isso diante da igreja onde eu frequento, mas principalmente eu estou afirmando isso diante do Senhor. Eu estou afirmando para Ele: Senhor, eu creio em quem o Senhor é. Por isso eu estou aqui me fazendo esse momento, esse ato. Porque se eu colocar o batismo apenas como um ritual, seria muito banal. E muitas pessoas acabam correndo esse risco, porque elas deixam de crer e colocam o batismo apenas como um ritual. É um momento. Um dia o pastor fez um apelo, eu fui lá à frente, eu orei, repeti a oração que o pastor falou, aí depois de um tempo ele falou: agora nós vamos ter o batismo. Então eu fiz um estudo lá na igreja onde eu frequento, e aí o pastor me levou numa banheira, numa piscina, num rio, num riacho. Ele mergulhou eu e saí. Pessoal, estou batizado. Mas e lá no coração? Será que essa verdade que ele mostra para todos está dentro do coração? E principalmente, não só para aqueles que vão se batizar, mas para aqueles que já são batizados. Porque também não adianta nada eu crer, ser batizado, aí depois eu falo assim: agora beleza. Agora eu posso fazer o que eu bem entender, porque depois é só eu lá me ajoelhar e pedir perdão a Deus. Mas não é bem assim também. Porque eu não posso pensar que aonde tem pecado vai superabundar a graça. Então eu vou pecar à vontade, vou pecar bastante, com força, porque daí vem mais graça do Senhor sobre a minha vida. Não. Isso é um erro que muitas pessoas cometem e acabam tendo no final nada feliz. Aquele que crer e for batizado será salvo. Creia de todo o coração. Se batize, seja batizado. E aí você vai estar afirmando diante do povo, diante de Deus e diante de Satanás, que o Senhor é o Senhor da sua vida. E que o que Ele fez foi para que você pudesse ser salvo. Abra comigo em Atos, capítulo 2. Atos está depois de João. Porque ali em Atos, Pedro também ele nos fala sobre isso. Atos capítulo 2, versículo 38. Então são 2 momentos ali. Jesus fala para que a gente cresce e fosse batizado.
E depois Pedro também, ele, após ali uma famosa pregação que ele faz em Atos 2, que daí tem a descida do Espírito Santo, lá no versículo 38, ele diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então, novamente aqui, ó. Primeiro, creia, se arrependa, vá ao Senhor, e aí você vai ser batizado. Em nenhum momento na Bíblia a gente vai ler, seja batizado, depois você se arrepende. Se batize, depois você crê. Ó, se você for batizado, aí que você vai acreditar mesmo de coração. Mas não é isso. Quem teve que ver, tocar para crer, foi Tomé. Só que Jesus fala, felizes são aqueles que não viram e creram. Você precisou ver Jesus para crer nele? Se você não precisou ver, você é esse feliz que Jesus disse. Felizes são aqueles que creram sem ver, sem tocar, sem vivenciar. E Pedro fala assim, arrependam-se e cada um de vós seja batizados. Então creia, se arrependa, se coloque diante do Senhor, escancare o seu coração. O pecado, ele fica todo dia nos rodeando. Ele fica todo dia ali com um rostinho bonito, uma voz suave, atitudes confortáveis, para que a gente vá lá e caia. Mas não é isso que o Senhor Deus quer para a nossa vida. Ele quer que a gente siga uma vida reta com Ele. Ele quer que a gente siga uma vida de entrega total do nosso coração, uma vida em espírito e em verdade, com um coração sincero diante dEle. E quando Pedro fala isso, ele reafirma para todos que estão ali. Nesse momento, Jesus já não está mais com eles. Jesus já está sentado à direita de Deus no céu. Ele está ali já pregando, ele já está ali ensinando tudo aquilo que ele aprendeu com Jesus durante 3 anos. E aí ele olha para todo aquele povo e fala, arrependei-vos. João Batista fala isso, raça de víboras. Arrependei-vos, pois está chegado o reino de Deus. E aquelas pessoas que estavam ali com João Batista, sendo batizado por ele, por isso que é João Batista, João o Batista, porque Batista é aquele que batiza, por isso ele tem esse nome. Quando ele está ali pregando para aquelas pessoas no deserto, na beira daquele rio, ele fala já isso que Pedro foi falar depois. Arrependei-vos. Olha só o que vocês estão fazendo. Olha a vida de vocês como está corrompida. Olha a vida de vocês como está podre. E ele chama todos aqueles que estão ali ao redor dele, raça de víboras. Eu penso que se João Batista estivesse vivo nos nossos dias, ele chegasse a uma praça pública e falasse isso, talvez ele fosse apedrejado, ou talvez alguém ia falar assim, mais um louco. Mais um louco que fica aí com a Bíblia na mão, falando de Deus. Talvez fosse assim com ele hoje. Mas Jesus está fazendo esse convite. E não só para aqueles que vão se batizar, mas para mim e para você. Que nós nos arrependamos todos os dias dos nossos pecados. E que todos os dias nós nos acheguemos aos pés dele. Porque assim o Senhor deseja que seja a nossa vida. Quando a gente fala sobre o batismo, e aí eu grifei uma frase aqui, eu não sei se eu coloquei embaixo aqui, mas diz assim, ó. Ser batizado sem arrepender-se e crer não salva ninguém, mas o arrependimento e a fé são confirmados e completados pelo batismo, que foi o que eu falei logo no comecinho. Então, se eu for batizado sem crer, sem me arrepender, de nada serve. Só foi um ato, só foi um ritual que eu fiz ali. Ou como algumas pessoas gostam de dizer, foi um engana-bobo.
Eu fiz lá para o meu pai poder parar de falar na minha cabeça, para minha mãe parar de ficar fazendo as coisas que ela faz em casa, para o pastor olhar para mim e falar assim, ó, esse aí é bom, ó, batizou. Lembre-se sempre de uma coisa, pai, mãe, pastor, irmão, a gente consegue enganar, mas Deus não. Não faça as coisas dentro da igreja, não faça as coisas na presença do Senhor, achando que você está enganando Ele. O batismo é isso. Não se batize para mostrar para as pessoas apenas, mas principalmente para mostrar para o Senhor que você está arrependido de todo o coração das coisas horríveis que você já fez. Ah, mas isso eu não fiz coisas horríveis. Bom, o pecado para nós tem as classificações, mas diante de Deus, pecado é pecado. E o pecado nos separa do Senhor. E não há coisa pior para um ser humano, não há coisa pior para um cristão estar separado do Senhor. Nós podemos viver sozinhos nesse mundo, tranquilamente. Mas viver sem Deus não é possível. Não dá. Você pode até caminhar um trajeto sem estar na presença de Deus. Mas é como você querer caminhar um deserto com um copinho de água. Não, eu consigo, eu vou bem assim, vou bibicando só. Vai dar certo? Não vai. Caminhar com o Senhor é a mesma coisa. Ah, eu fui domingo na igreja. Tá bom. E aí o restante da semana se esquece. Ah, eu ouvi uma palavra lá no YouTube, no TikTok, no Facebook, no Instagram, lá, 15 segundos. Tá ótimo. Aquilo já me encheu. Um carro anda apenas com 10 litros de gasolina, um trajeto aí de 500 quilômetros? Não. E hoje muito menos, né? Porque está bem caro o combustível. Para que eu possa ter a minha caminhada e chegar à vitória que o Senhor preparou para aqueles que fiquem até o final, eu tenho que me encher todos os dias. Eu não posso esperar o meu tanque esvaziar e correr para o Senhor. Eu tenho que me preencher do Senhor, eu tenho que me encher do Senhor todos os dias. Para que no dia, no grande dia, Ele possa olhar para mim, possa olhar para você e falar assim, entra. Entra no gozo do meu Pai. Entra no paraíso. Às vezes eu penso nesse momento e chega a me arrepiar. Quando tem na Bíblia o Senhor fala, não vos conheço. Eu não sei se você já foi ignorado por uma pessoa. E é muito ruim quando você é ignorado, em qualquer momento. Seja até numa loja de roupa, você entra, a funcionária não te atende, você já se sente um pouco mal. Agora, no grande dia, você achar que tudo aquilo que você fez estava certo, porque você estava fazendo tudo meia boca, falar assim, no dia lá eu dou uma conversada com Deus, vai ser assim um tete a tete, e aí eu entro. Sabe quando chega atrasado? Fala, não, mas ó, eu atrasei porque tinha um trânsito, dá um jeitinho aí para eu poder entrar. Se nem no Enem eles estão deixando entrar. E aí tem gente que quer ficar brincando com Deus disso. Creia, se arrependa, se coloque na presença do Senhor hoje. Mas escancare o seu coração. Coloque o seu coração ali aberto. Mas vai doer. Vai arder. Porque tem muita coisa para tirar, tem muita coisa para mexer.
Mas eu garanto a você que é melhor que doa ali, naquele momento, o que Deus vai fazer no teu coração, do que ficar doendo depois, eternamente, no inferno. O Senhor Deus, Ele quer tratar da nossa vida, Ele quer tratar do nosso coração agora, para que a gente possa adentrar o céu, possa adentrar o paraíso com Ele. E uma coisa que acontece com todos aqueles que são batizados, desde lá nos primórdios da igreja, quando a gente vê aqui o livro de Atos, é que um dos objetivos dos novos cristãos era levar isso a outras pessoas. Quando eles eram batizados, Pedro, Mateus, todo mundo ali, os discípulos, estavam levando a palavra de Deus a todos eles. Eles tinham um objetivo: levar outros a conhecerem o Senhor. E aí, quando eles eram batizados, falaram assim: agora você foi batizado, agora você tem uma missão. A sua missão é aquilo que Jesus falou lá quando ele estava subindo: ide por toda a terra e batizai e pregai o evangelho. Veja que Jesus não fala assim, ó, ide, vai. Não, ele já fala duas ordenanças ali, ó, vai, prega e batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eu coloquei a última frase aqui. Quais têm sido os nossos objetivos? Porque essa palavra não é só para quem vai se batizar, vai ser batizado, mas é para mim, para você que já foi batizado. Será que nós estamos cumprindo com esse ide do Senhor? Será que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor deixou proposto para nós? Ou eu estou pegando isso e guardando numa caixinha como um tesouro que é só meu? Como aquela criança que ganha uma caixa de bombom e não divide com o irmão, não divide com o amiguinho. Eu lembro quando eu era criança, eu ia na casa de um amigo meu e aí tinha um pacote de chips. Eu falo isso para ele até hoje, ele dá risada. Mas ele fazia bem assim, ele pegava os chips, dava um para cada e ficava com o pacote. E a gente ficava esperando. Aí ele comia, aí depois ele dava mais um para cada que estava ali. E guardava com ele. Ele não repartia de forma igual. E a gente ficava ali naquela ânsia, falei, quando é que ele vai dar mais um? Quantas e quantas vezes. E hoje eu falo isso para ele, ele não lembra. Ele dá risada. Mas a palavra do Senhor não pode ser feita dessa forma como esse salgadinho que o meu amigo fazia. O Senhor nos deu um presente tremendo, maravilhoso, grandioso, que não tem como a gente querer guardar numa caixinha. Não tem como a gente querer deixar só dentro de casa ou guardar dentro do nosso coração. E ser aquele cristão James Bond, o 007, o agente secreto. Ninguém sabe que você é cristão. Porque no seu trabalho você não fala nada sobre a sua fé. Na escola que você vai, na faculdade que você vai, ninguém sabe que você é cristão. Ou porque você se esconde, ou porque a vida que leva também não condiz com a vida do cristão. Deus, ele não quer isso de nós. Ele deixou essa missão, ide e pregai. E você sabia que a gente pode pregar para uma pessoa, não como eu estou fazendo aqui agora. Você pode pregar para uma pessoa com as suas palavras que nem precisam ser lidas na Bíblia. Você pode pregar para uma pessoa com as suas atitudes sendo realizadas de coração sincero. Muitas pessoas eu conheço que chegaram até aos pés do Senhor, não foi porque sentaram no banco da igreja e ouviram ali uma ministração de 40, 50 minutos do pastor. Ou porque estava andando na rua e tinha alguém entregando um panfleto de evangelismo. Ou porque parou num semáforo um dia e tinha lá um grupo de jovens fazendo aqueles teatros na faixa pedestre.
Eu sei de pessoas que chegaram até Jesus num caixa de supermercado, numa fila de farmácia. Eu conheço pessoas que chegaram até Jesus no portão de uma casa, quando foram pedir um prato de alimento, ou quando foram fazer um serviço para alguém. Porque as nossas atitudes, elas sobressaem as palavras. Eu posso pregar lindamente, posso ter uma oratória maravilhosa, mas aquilo não atinge o coração do outro, porque aquilo que eu falo não tem verdade. Mas há pessoas que, sem falar nada, elas conquistam o coração e levam outros até Jesus. Que eu e você, nós possamos ser assim, que além das nossas palavras, as nossas atitudes, elas possam levar outras pessoas a Cristo. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu estava andando ali próximo do Hospital Aparecida, e um homem parou do meu lado no semáforo, ele olhou bem na minha cara, eu nunca havia visto aquele homem. E ele falou assim: você é crente. Aí eu olhei para a cara dele e falei: como é que ele sabe? Naquele momento, eu fiquei meio surpreso, mas depois eu fui entendendo. Aquele homem, ele não me conhecia, não foi por causa da minha roupa, porque eu estava de social, estava saindo do serviço. Mas o Espírito Santo me mostrou depois que aquele homem viu no meu rosto a presença de Deus. E eu não falo isso para me vangloriar, porque muitas vezes o meu rosto não representou o rosto de Deus. Muitas vezes o que eu falei, o que eu fiz, não representou Deus. Seria maravilhoso que todos os dias da minha vida alguém pudesse olhar para mim e falar assim: eu vejo Deus na tua presença, na tua vida. Naquele dia aquele homem viu. E aí depois de muito tempo eu vi aquele homem dentro de uma igreja. E ele era um senhor evangélico, eu não sabia, mas depois eu vi ele. E aí eu fui ligando um ponto com o outro. Que você, ao andar pela rua, as pessoas possam olhar para você e ver uma luz saindo de dentro de você. Mas não uma coisa assim, sobrenatural, cósmica, que muita gente que fica pregando por aí, do ocultismo, mas que eles vejam a luz de Cristo em você, que eles sintam a paz de Cristo em você. É tão bom quando a gente chega num recinto, quando a gente chega num lugar e a gente sente paz de sentar do lado de uma pessoa, mas porque aquela paz é de Jesus. Eu conheço uma pessoa que é tão bom quando eu estou perto dela, porque essa pessoa ela transmite a paz de Jesus, sem falar nada. Quem é que deseja ser uma pessoa assim nessa manhã? Que você possa colocar o seu coração diante do Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui pronto para te receber. Eu estou aqui pronto para fazer aquilo que o Senhor disse, muito tempo atrás. Ide e pregai o evangelho a todas as nações. Amém? Vamos continuar aqui. Pode passar o próximo, Miguel, faz um favor. A forma e o simbolismo. Quando a gente fala sobre o simbolismo que tem no batismo, tem muitos cristãos que não gostam dessa coisa de simbologia porque acham que mistura com as coisas do ocultismo e tudo mais. Mas não é isso que a gente vai pregar. Pode ficar tranquilo. Mas há uma riqueza muito grande no significado do batismo. Por quê? Porque ele é feito mergulhando-se uma pessoa na água. Existem igrejas evangélicas que fazem o batismo por aspersão, que é jogar água sobre a cabeça. A minha avó foi assim,
mas porque ela já tinha uma idade bem avançada, ela já estava bem debilitada, e aí foi feito o batismo por aspersão. Não era possível que ela mergulhasse. A gente até brincava, falava assim, é perigoso mergulhar a avó e ela já subir direto, porque ela já estava bem debilitada. E todo mundo fazia essa piada depois. Mas então a avó ela foi batizada por aspersão. Mas existem muitas igrejas evangélicas que não pregam isso. Porque o significado da palavra batismo, que vem do grego, literalmente significa imersão, mergulho. Ali eu coloquei colocar para dentro de. E o simbolismo que o batismo traz para a gente é que nós, naquele momento, estamos morrendo para o pecado. E aí, quando uma pessoa morre, o que acontece? Ela fica em pé? Não, ela cai. É assim. E aí o simbolismo é o quê? A pessoa está sendo sepultada, e aí quando ela ressuscita, ela está voltando à vida, ao novo nascimento. Então, no momento do batismo, eu estou sepultando o meu velho homem, a minha velha mulher, a minha velha história corrompida, e agora estou ressuscitando. E olha que lindo que é essa simbologia, porque ela também faz junto a simbologia com o que Jesus passou. Jesus morreu, ficou 3 dias morto no inferno, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E é assim que ele quer que seja comigo e com você. E o batismo é para isso. É para mostrar para todo mundo, para Satanás, para os diabos, eu agora fui sepultado. Aquele velho homem, aquela velha mulher, aquele que só pecava, que só tinha uma vida torta diante de Deus, agora ele está enterrado. Mas não está parado. Agora ele ressuscitou numa nova vida. Uma vida diante de Deus, uma vida com o coração aberto e pronto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para ele. O batismo é isso. É a morte e a ressurreição. Quando você foi batizado, isso aconteceu na sua vida. Você mostrou para toda uma multidão que estava ali junto no momento do seu batismo. Eu não sei como foi o seu batismo, se foi num rio, se foi numa banheira, numa piscina. Mas muitas pessoas viram. E naquele momento elas entenderam que estava sendo enterrado aquele velho homem, aquela velha mulher, corrompido, pecaminoso. Mas estava ressurgindo, renascendo, ressuscitando alguém novo. E você sabia que o nosso batismo, ele tem que ser feito todos os dias? Mas não é todo dia você vai num rio, você vai ser mergulhado. Esse todo dia é você sepultar as coisas que ainda tentam vir para perto de você. Porque depois que eu for batizado, eu vou parar de pecar? De forma alguma. O pecado vai estar ali o tempo todo. E eu vou cometer erros. Eu vou cometer erros até o meu último suspiro. Mas a diferença é o que eu vou fazer depois dos meus erros. Davi, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era uma pessoa que não tinha nada de errado. Que ele foi um rei perfeito, que não errou em nada. Não. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque todas as vezes que ele pecava ou fazia alguma coisa de errado, ele ia lá e se ajoelhava diante do Senhor. Todas as vezes. Ele se colocou lá diante de Deus e falou assim: Deus, eu errei. Eu fiz. Eu assumo. É isso que Deus quer de mim e de você. Um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, é isso. Vai ter o erro? Vai. É natural que aconteça. Mas muito mais importante é como eu vou fazer depois do meu erro. O que eu vou fazer com esse meu erro? Passa o próximo slide, fazendo um favor.
que são as implicações do batismo. Nós temos 6. E nessa parte eu vou tentar ser o mais objetivo possível, para que você também compreenda. As implicações do batismo, então, a primeira, que é a identificação com a obra da cruz, que eu falei lá no comecinho. Quando eu entendo que é o batismo, eu me identifico com a obra da cruz, eu me identifico com aquilo que Jesus fez. Morreu na cruz e ressuscitou para a remissão dos pecados. Eu entendo que a obra da cruz ela não foi algo em vão. Ela teve sim um objetivo. Muita gente fala que aquilo que aconteceu na cruz foi só uma morte. Mas quando a gente vai buscar na essência, na história, o que foi aquela morte na cruz, a gente vê que tem muito mais do que os nossos olhos podem alcançar, podem enxergar. Senão nem teria esse nome, a obra da cruz. Seria assim, a morte na cruz. Agora, quando a gente vê que a obra da cruz é algo grandioso para a minha vida e para a sua vida. A segunda implicação é a decisão de morrer para o pecado. Quando eu falo, eu vou me batizar, eu vou lá, pastor, eu quero ser batizado, eu entendi. Naquele momento, você está colocando o pecado lá embaixo. Você está falando assim, eu estou morrendo para o pecado. Agora acabou. O próximo pecado que vier não vai ser porque veio lá do meu coração, porque eu quis fazer e deixar escondido. Porque aconteceu e eu já fui lá, me arrependi e já pedi perdão para Deus. Porque é assim que tem que ser na nossa vida. O pecado, depois que a gente se arrepende verdadeiramente e é batizado, tem que ser um pecado, mais ou menos como o pessoal costuma falar, acidental. Ih, aconteceu, puf, mas beleza. Aconteceu, agora vai. Eu conheço um pastor, ele sempre falava assim, a primeira olhada, beleza. Agora a segunda que te faz cair no pecado. E ele fala assim, e isso é para qualquer coisa da sua vida. Porque às vezes você está andando e vê o pecado. Aí você vira. Ah, deixa eu dar mais uma olhadinha. É a segunda olhada que te leva à condenação. Você passou, viu o pecado, Deus, perdão. Eu vi e já estou virando o caminho, já estou indo para o outro lado. Agora a segunda olhadinha, deixa eu só ver mais um pouquinho, eu não consegui ver direito, falta um detalhe. Cuidado com esses detalhes, porque esses detalhes podem te levar para o inferno. A terceira implicação é a confissão da fé na Trindade. Não por coincidência, quando Jesus foi batizado no Jordão, ocorreu ali uma das manifestações mais claras da Trindade. Que é quando Jesus está lá no Jordão, João o Batista, então ele batiza Jesus, e quando ele sai da água, o que aparece? Uma pomba, representando o Espírito Santo. E aí o céu se abre e uma voz, eu não sei se foi uma voz estrondosa, se foi uma voz suave, mas foi a voz de Deus. Eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho toda a minha alegria. Interessante que esse é um dos únicos momentos registrados na Bíblia em que a gente tem o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando eu sou batizado, eu estou colocando a minha fé na Trindade, na Santa Trindade. E aí eu entendo que Deus é um mais três. E aí esse negócio da Trindade, esse estudo da Trindade, aí tem que ser com um pastor bem entendido do assunto, porque até eu, às vezes, assim, meus alunos falam assim, mas professor, como assim Deus é 3 em 1? E aí eu tento explicar para a criança como que é essa história, e às vezes até eu me embalo, assim, me embanando ali para poder explicar, mas eu nunca deixei na mão. Mas a Trindade, quando eu sou batizado, eu estou estabelecendo ali uma ligação de fé e declaração de que ela existe. Porque você sabia que tem muita gente que
fala por aí, que não tem essa história de Deus Filho ou Deus Espírito Santo. É só Deus. Jesus? Não. Espírito Santo? Não. Trindade? E também tem aqueles que querem colocar alguém mais dentro da Trindade e fazer um quarteto santo. Eu já fui numa cidade do Brasil, e lá tem a Basílica do Divino Pai Eterno. E aí, quando a gente entra na cidade, tem um outdoor, e aí tem a Trindade. E ao lado, assim, no cantinho, tem Maria. Maria, ela não faz parte da Trindade. As pessoas querem colocar Maria dentro da Trindade, mas ela não faz parte. A Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Maria foi uma mulher especial, escolhida dentre tantas para gerar o Filho de Deus. E é esse o respeito que ela tem. Mas não que ela faz parte da Trindade. Senão deixa de ser Trindade. Ou tirar, né? Não, vamos ver quem que a gente vai tirar. Não, tira Jesus e coloca ela. Não, também não é assim. Lembre-se sempre disso. É Deus Pai, é Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? A quarta implicação, que é o senhorio exclusivo de Cristo. Quando eu sou batizado, eu estou declarando ali que o meu único Senhor, a partir daquele momento, é Jesus Cristo. É a Ele quem eu vou servir. É a Ele a quem eu vou me apegar. É a Ele quem eu vou ser o escravo. Ali eu já não sou mais escravo da morte e do pecado, mas eu sou ali agora um servo do Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Que você possa declarar isso todos os dias quando você acordar. Jesus Cristo é o meu Senhor. Porque Satanás vem o tempo todo para poder pegar esse senhorio de Cristo na nossa vida. Mas não faça isso. Declare todos os dias: Jesus Cristo é o meu Senhor. A quinta implicação, que é o revestimento espiritual, porque no batismo existe um poder. Abra comigo em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Diz assim, Paulo nos afirma: todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Todos aqueles que foram batizados, todos aqueles que foram para Cristo, agora eles estão revestidos de Cristo. Então, o poder, o batismo, ele não pode ser visto como um mero ritual. Ele tem poder, ele tem a simbologia dele. E o poder dele é que, quando eu sou batizado, eu estou me revestindo de Cristo. Assim como um soldado se reveste com a sua armadura para ir para a guerra, naquele momento eu estou me revestindo de Cristo. E quando você vê um soldado com sua armadura, você consegue identificar tranquilamente. Você consegue identificar até a patente que ele pertence. Porque tem algumas inscrições, tem alguns detalhes. Agora olha só que maravilhoso, quando você é revestido do poder de Cristo, e aí você anda na rua, e as pessoas olham e falam assim: ó, é de Cristo. Ó, esse é de Cristo. Assim como no dia da crucificação, que Jesus está sendo lá chicoteado e tudo mais, e o soldado chega e vê os discípulos e fala assim: ó, você tem a cara daqueles que andavam com aquele que está sendo crucificado. Ele: não tem não. Claro que tinha. Não tem como